A Secretaria de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, através da Lei Paulo Gustavo, Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Lepeti, apresentam 24ª Mostra Curta Circuito 2024, Transgressoras Brasileiras do Cinema. Preparação 1. Direção Letícia Parente, Brasil, 1975, 3 minutos. Preparação, por Carol Magno. Videoartista, cineasta, colagista, cientista, espera-se de uma crítica um olhar do observador. Mas será que isso é possível quando também se ocupa todas essas funções dentro da arte? Se colocar em terceira pessoa, sendo que a sociedade nos aprisiona nesse lugar do outro, não seria ratificar uma outra-idade que Beauvoir e Letícia Parente já questionavam? Múltipla como tantas artistas na nossa tão incompleta história da arte feminina, esta última nos convoca a pensar no plural, o nós. Puxa-nos para dentro de seu trabalho como uma pescadora no oceano da poética da imagem. Como é de se esperar, tendo em vista a referida história da arte, seu trabalho não é tão conhecido do grande público, mas é farol obrigatório de passar quando se navega pela imagem, sobretudo para nós artistas mulheres que estudamos gênero. Pode-se pensar que sua obra é nichada, fala apenas para mulheres e sobre mulheres. Se levarmos em conta que todas nós nascemos de uma mulher, este deveria ser um assunto obrigatório. Mas nem sempre a razão é obedecida, pois vivemos em um mundo construído por todos para o usufruto dos homens. O pensamento patriarcal há séculos nos impõe. Não digo lógica porque passa longe disso. Sobre sua obra, muito se diz que era mãe e que, por conta disso, fala do, abre aspas, universo feminino, fecha aspas. Uma galáxia que habita o imaginário masculino onde nós vivemos, porque tem uma série de fazeres e saberes, modos de ver o mundo que não faz parte da vida deles, sendo que nós os parimos e educamos e encaminhamos para o mundo. Talvez este universo feminino seja uma série de mundos outros, lugar de outros que, em tese, somos nós. Nossas irmãs lá da segunda onda já nos ensinaram. Tal série de mundos nunca nos serviu porque não somos outro, somos nós. Coabitamos o mesmo mundo que os homens. Sofremos por conta de suas regras, suas prisões objetivas e principalmente subjetivas. As regras que não criamos incidem como arpões nas nossas subjetividades, pescando muitas vezes intelectuais para dentro do lar, obrigando-nos a olhar aquela pequena porção de mundo como um universo. Mas não somos de pouca água, somos de oceano, como nos mostra a obra Preparação 1, de Letícia Parente, descrita a seguir. Uma mulher para em frente a um espelho, penteia o cabelo, coloca esparadrapos em seus olhos e boca, pinta com batom a boca, depois pinta a lápis os olhos, ajeita os cabelos e sai do quadro. Um curta aparentemente simples do ponto de vista cênico, mas brutal do ponto de vista imagético e de gênero. Para acrescentar uma profundidade a partir de gênero, comecemos pelo fato de uma mulher precisar fechar os olhos e boca para ir ao mundo quando deveria se abrir para conviver em sociedade. Sabemos há pelo menos mais de 100 anos que o Ocidente não foi organizado para nós mulheres que não compactuamos com o sistema patriarcal. Foi e é preciso criar estratégia, dispositivos de existência para coabitar. Cabe aqui dizer que tal sistema não se ergueu sem levantes, sem mulheres vanguardistas como Parente, Adélia Sampaio, Lúcia Murat, entre tantas outras artistas da imagem e do cinema político, mas tais dispositivos ainda são necessários. Descendo um pouco neste oceano, é preciso se maquiar para chegar ao referido mundo. Não basta não ver e não falar. É preciso se camuflar, colocar uma pintura de guerra compatível com esta realidade, tentar se adequar à normose. O que o espectador não conta é com o dispositivo utilizado, que é um esparadrapo. Este serve tanto para calar, como diz a máxima popular, abre aspas, vou botar um esparadrapo nessa boca, fecha aspas, quanto para cuidar das feridas reais e, por extensão, metafóricas. Calar para cuidar traz um efeito simbólico e tão familiar. A casa para muitas gerações de mulheres é o lugar do silêncio cheio de barulho, a antítese na imagem, um símbolo constrangedor. Mergulhando mais, temos o ato e o desenho que ela pinta enquanto vai dificultando a ordem de seu enxergar. A boca, um olho e depois o outro. No último ela não vê, e claro, sai torto, uma imagem nonsense, um desenho rudimentar,
um olhar para o espelho absurdo que somos nós enquanto sociedade ocidental, que não olha verdadeiramente para si. Chegando ao que é mais abissal desse oceano, temos uma artista cientista que operacionaliza conceitos Foucaultianos com maestria, sobretudo estudos do corpo e subjetividade em consonância com seu tempo e trajetória. É uma pioneira da videoarte e do cinema experimental, entre outras artes que fez, e colocou num ato performático pautas feministas em imagens viscerais, como em Preparação 1 e nas não menos famosas Tarefa 1 e Marca, registrada. Para chegar nesta potência, além da teoria, é preciso vivência nas questões abordadas e comprometimento com a transformação social. O caminho da arte escolhido por ela sedimentou uma linguagem no país e apontou estratégias possíveis para nós, que muitas vezes ainda somos vistas como peixe pequeno dentro do campo da arte. Para nossa sorte, a temos como peixe grande neste oceano. Feminino Plural. Direção: Vera Figueiredo. Brasil, 1976. 80 minutos. Um filme que delira com os pés fincados no firme solo do feminismo. Por Carol Almeida. Mulheres reunidas em uma sala, em um bosque, na estrada, ao redor de uma mesa farta. Mulheres reunidas no mais perigoso dos espaços, o do diálogo e da compreensão mútua. Quando, em 1976, Vera de Figueiredo exibiu pela primeira vez Feminino Plural, seu primeiro longa-metragem, o cinema brasileiro ainda estava longe de um debate sobre algo que vinha se fortalecendo nos Estados Unidos e na Europa: o chamado contracinema feminista. Um cinema que desafiava as próprias formas narrativas de produzir emoções e questionava frontalmente a ideia daquilo que Laura Mulvey chamaria 3 anos antes de, abre aspas, prazer visual, fecha aspas. Conceito esse ligado a uma indústria hollywoodiana que se ancorava na ideia de que os corpos femininos tinham pouco ou nenhum agenciamento na condução das histórias e eram quase sempre vistos como paisagens e objetos a serem contemplados. Vera não estava lendo Laura Mulvey. Tampouco estava a par da produção acadêmica ou fílmica de pesquisadoras e realizadoras que começaram a organizar o campo da teoria e produção fílmica feminista no exterior. O contato mais próximo dela com essas teorias do feminismo do norte global aconteceu em 1972, quando ganhou de presente o livro Sexual Politics, de Kate Millett, que ainda não havia sido traduzido para o português naquela época, mas já era leitura fundamental para os estudos da chamada segunda onda do feminismo. No entanto, mesmo não familiarizada com os debates do cinema de vanguarda feminista dos Estados Unidos ou da Europa, Vera consegue realizar um exemplar notório do contracinema feminista do sul global. E é importante entender que existe sim nele, ainda que muito timidamente, uma mirada a partir de questões de um território colonizado. Existem 2 grandes forças que a impelem a filmar do modo como ela filma. A primeira é da ordem dos contextos. Vera vivia no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, num momento em que, de um lado, a ditadura militar demonstrava na materialidade de sua violência a sede sádica das estruturas patriarcais, e, do outro, a produção cinematográfica de longas-metragens era quase uma exclusividade dos homens. Portanto, para que ela entendesse as dinâmicas de poder dentro e fora da imagem, bastava que ela tentasse apenas fazer cinema. Mas outro fator importante contribuiu para que o filme rompesse com alguns pactos da linguagem narrativa: as influências ao redor. Havia não apenas o fato de que sua avó foi uma das ativistas sufragistas em defesa do voto das mulheres, que sua mãe foi uma das poucas mulheres de sua geração a fazer uma faculdade, como havia também uma experiência com o teatro em peças contra-hegemônicas e uma conversa direta com videoartistas experimentais, que, ao contrário do que acontecia no cinema, eram em boa parte mulheres. Havia ainda, não se pode deixar de salientar, a aproximação com o diretor, ator e roteirista Zósimo Bubu.
ele também um realizador que experimentava com a linguagem. E foi alguém com quem Vera dividiu a direção do curta Artesanato do Samba, em 1974, e com quem voltaria a trabalhar depois de Feminino Plural. Estamos então falando de um longa que na sua produção e na sua forma final se revela um filme insubmisso aos padrões narrativos, desobediente na montagem e indócil com a ideia de, abre aspas, prazer visual, fecha aspas, já em suas primeiras imagens. A de um parto filmado em desfoque. Em conversas recentes, que surgiram a partir de uma redescoberta de suas imagens, 40 anos depois do filme ter estreado, parte de um movimento de catalogação e pesquisa de arquivos por ação de pesquisadoras feministas, Vera, com frequência, repete que Feminino Plural foi um, abre aspas, delírio com pé no chão, fecha aspas. Parece-me uma síntese boa em um oxímoro sugestivo. A ideia de que se trata de um filme que se desloca do campo do realismo a partir de uma forma delírio, mas, ao mesmo tempo, está totalmente implicado com questões bastante concretas da luta feminista, faz todo sentido. Bem como permite com que, num gesto de análise do filme, a escrita esteja ela também autorizada a delirar de dentro dessa estrutura central ao filme, que é a de exibir mulheres, vindas de recortes sociais distintos na experiência com o mundo, reunidas em espaços diversos. A proposta deste texto é, portanto, atravessada pelos campos de aproximação em que as mulheres do filme de Vera de Figueiredo se encontram com mulheres de outros filmes que vieram antes e depois de Feminino Plural. Parto da premissa de que Vera consegue produzir uma condensação de imagens que, na latência tanto do debate quanto das formas, terminam se espelhando e se comunicando com sequências cinematográficas vizinhas em suas intensidades simbólicas. Antes de começarmos esses avizinhamentos, importante demarcar algumas bases. Primeiro, estamos diante do primeiro filme que, já na época em que ele é lançado, se reconhece como feminista, termo que, vale lembrar, as diretoras na época recusavam. Depois, é preciso entender que a história do filme não obedece a um arco narrativo nas convenções do começo, meio e fim. A única teleologia aqui é a do inevitável destino de meninas e mulheres que crescem e se reproduzem para servir aos desejos de uma sociedade patriarcal. Não existe exatamente uma protagonista da história, mas sim uma mulher que será nomeada. As demais mulheres funcionam mais na chave dos arquétipos do que como personagens. Como Vitória, e, naturalmente, esse nome está diretamente relacionado com as escolhas que, deduzimos, ela fará na sua vida em nome de sua liberdade. Vitória, e só saberemos disso na segunda metade do filme, é aquela que surge de forma central, se encaminhando para a câmera. E, olhando quem a olha, abre a camisa, segura um bebê no colo e começa a amamentá-lo. Veremos depois essa personagem como uma criança sendo puxada pelo braço por uma figura materna, enquanto, num som extradiegético, escutamos a voz de uma mulher repetir frases comuns da memorabilia discursiva do machismo. Enquanto assistimos a imagens de meninas e adolescentes sem rosto, a voz funciona como um mantra, abre aspas, obedeça, submissa, meiga e dócil. Siga os caminhos que foram designados para você quando você nasceu mulher. Passividade diante da vida. Lugar de mulher é dentro de casa. Fecha aspas. São textos que hoje parecem explícitos e literais demais, mas que na época incomodaram muita gente. A pontuar que a recepção de Feminino Plural no Brasil foi bastante tímida, tendo ele sido exibido em apenas algumas sessões de quintas-feiras à meia-noite no Cinema 1, sala em Copacabana, que então trazia produções fora do grande mercado. Vera costuma dizer que o filme foi mais bem recebido no circuito de festivais internacionais do que no Brasil. Afora esse transe sonoro do patriarcado tentando inferir nas decisões da vida dessa moça, que vamos conhecer como Vitória, todo o resto do filme será pontuado por performances de mulheres em encenações que ora são coletivas, mas em algum momento produzem individualidades.
A intenção a partir de agora é observar algumas dessas performances em atrito com imagens de outros filmes, que, tal como este, se declaram frontalmente feministas em seus respectivos, abre aspas, delírios com pé no chão, fecha aspas. 1. A imagem parto. A começar pela imagem prefácio do filme, que, segundo a própria diretora, foi responsável no Brasil por fazer muita gente imediatamente se levantar da cadeira e sair da sala. Com imagens desfocadas, assistimos a um parto natural. Escutamos a voz do médico e os suspiros de dor da mulher que tenta fazer força para empurrar o bebê para fora de seu corpo. O fato de que essa sequência é sensivelmente pensada como um borrão sonoro fala também de um estado de, abre aspas, sobreconsciência, fecha aspas, que corpos com útero experimentam no momento do parto. Sobreconsciência que, na definição de Gaston Bachelard, acontece quando estamos em um devaneio desperto. Portanto, não é nem da ordem do inconsciente, tampouco da consciência objetiva. É algo entre a racionalização e o transe. A sequência termina com uma afirmação aparentemente trivial do médico, a de que o bebê é um, abre aspas, garoto, fecha aspas. A medicina como uma das várias tecnologias de imposição do gênero. No entanto, quando o filme decide cortar a imagem neste exato momento, existe aí um discurso. A determinação do gênero já no nascimento, pronunciado por um homem em situação de poder, o médico, determina, abre aspas, os caminhos que foram designados, fecha aspas, para esse bebê quando ele nasce, abre aspas, homem, fecha aspas. A partir daí, é preciso fazer um corte. É preciso contar a história daquelas que estão sempre desfocadas da imagem. Em Nascimento e Maternidade, 2006, de Naomi Kawase, a primeira imagem do filme é um plano fechado de algo que parece uma pintura abstrata, uma textura estranha de um vermelho forte. Um pouco mais de atenção e percebemos que aquela imagem é um super close de uma placenta. Mais tarde, entendemos que é a placenta da própria diretora. Isso porque o filme, um documentário poético sobre não apenas o relacionamento com sua vó-mãe, também personagem de seus filmes anteriores, mas sobre o nascimento de seu primeiro e único filho e todas as sensações inefáveis que se produzem de um processo de despedida e de chegada. Em algum momento desse média-metragem, vemos finalmente Naomi no seu processo de parto. Alguém segura a câmera enquanto o bebê sai de seu corpo. Não há desfoque aqui. O foco está no lugar certo. A cena precisa ser registrada nos códigos do real. E, ao contrário do filme de Vera, também nos códigos do silêncio profundo. Todo o som diegético é retirado da imagem, mas o ápice da sequência acontece somente quando esse som retorna e ouvimos a diretora pedir a câmera de volta. Ela quer filmar seu filho no momento do corte do cordão umbilical. Assim como a criança, essa imagem é dela. É ela quem olha, é ela quem cria, é ela quem faz nascer. Observar como sequências de parto são filmadas por diretoras feministas é sempre um estudo profundo, não apenas da natureza do ato em si, e de como pessoas com útero percebem isso de forma distinta, mas de como ele está associado à construção e consolidação de quem domina e controla as tecnologias do nascer das pessoas e das imagens que as vão representar. 2. A imagem gangue. Imediatamente após a sequência do parto, os créditos iniciais do filme são exibidos por cima de imagens de algumas mulheres pilotando motos por uma estrada. Nós as vemos enfileiradas, como que numa cruzada organizada. A sequência vai intercalando entre planos mais abertos, filmando o caminho que elas fazem de cima, e closes em seus rostos que vestem capacetes e óculos de motociclistas. É preciso não somente pilotar a moto, mas sim performar esse gesto com todos os códigos possíveis para que se crie o impacto visual dessas amazonas do asfalto. Uma vez que os créditos iniciais se encerram, vemos imagens e sons do cotidiano do espaço urbano por onde elas passam e são olhadas, até que finalmente as motos se dirigem a uma casa no meio do mato, onde quem as recebe
é a única mulher negra dessa história, interpretada por ninguém menos que Léa Garcia. Voltaremos mais adiante a Léa e ao peso de sua presença em cena. Por enquanto, é importante se ater a essa introdução do percurso das mulheres como abertura de narrativa. Existe quase sempre uma faixa sonora que as acompanha, às vezes interrompida pelos barulhos da cidade. E esse som, que é, aliás, bastante típico dos anos 1970, traz notas eletrônicas que dão um tom simultaneamente de aventura anunciada e um certo mistério. Nesse caso, a aventura e o mistério de ser mulher em um mundo patriarcal. Inevitavelmente, sou lançada a uma sequência de um filme estadunidense que surge alguns anos depois, mas que, assim como o Feminino Plural, carrega o tom de enfrentamento a um sistema dado como o, abre aspas, normal, fecha aspas. Em Feminino Plural, a disputa se dá mais na forma de discursos poetizados, no transe repetitivo e opressor das frases feitas sobre o lugar da mulher, e em performances cênicas individuais ou coletivas. Mas em Born in Flames, 1983, de Lizzie Borden, a colisão de forças é não somente mais visível, trata-se de um filme com personagens que não apenas discutem, mas produzem ação ativista e de guerrilha contra o patriarcado. Como é dada também por uma trilha sonora estridente em sua mensagem combativa. Uma das estridências que escutamos ainda no começo do filme é justamente a de apitos que ecoam alto pelas ruas de Nova York, enquanto vemos uma, abre aspas, gangue, fecha aspas, de mulheres pedalando suas bicicletas e cercando 2 homens que tentam agredir sexualmente uma outra mulher na rua. Justiceiras urbanas. Alguns vão chamar terroristas, outros vão proclamar. Em todos os casos, vejo as mulheres pilotando motos em feminino plural, como vejo as mulheres em bicicletas apitando seus, abre aspas, alarmes, fecha aspas, em Born in Flames. Estamos lidando com a coreografia de corpos em bando que decidiram ter autonomia cinética de ocupar os espaços públicos dirigindo e pilotando suas próprias vidas. E não só isso. Elas usam dessa coreografia para comunicar que estão à revelia das tecnologias do discurso patriarcal e negociavelmente juntas. Colocando ainda em contexto o histórico do cinema narrativo, em que por muito tempo a elaboração do espaço, abre aspas, feminino, fecha aspas, era diretamente ligada aos ambientes internos e domésticos. Essas sequências se tornam um manifesto em si mesmo. 3. A imagem banquete. Abre aspas. As pessoas parecem ilusões maravilhosas delas mesmas. No entanto, elas existem e estão aqui. Fecha aspas. Essas palavras são repetidas algumas vezes por uma das mulheres que chegou à casa no meio do mato. A lembrar que o recurso da repetição acontece de forma muito calculada em todo o filme para produzir essa sensação de um estado cíclico e contínuo das coisas. Enquanto ela fala isso, um banquete é servido sobre uma grande mesa no centro da sala. Mas não se trata de um banquete europeu. Estamos diante de uma generosa feijoada. A comida, que por si só já demarca o território de onde o filme fala, é compartilhada por todos na casa. Mulheres, homens, crianças. E o que assistimos é um ritual de fartura. De comida, de gente e de música. Visto que no meio de todas essas pessoas, um grupo de homens começa a cantar, enquanto um deles toca um berimbau. Concentração de códigos da, abre aspas, brasilidade, fecha aspas, e de uma fartura desse tropical cercam essas mulheres majoritariamente brancas, chegando a um recinto onde quem as recebe são pessoas majoritariamente negras. Nesse momento do filme, estamos ainda dentro do registro da comunhão de diferenças. Um espaço pensado como utopia dos encontros. Recentemente, numa pesquisa sobre o clássico tcheco As Pequenas Margaridas, 1966, de Vera Katilová, dei de cara com um longo artigo escrito por Julia Selinger, que, a partir das origens da palavra em inglês force meat stuff, algo como, abre aspas, recheio de carne, e encher ou rechear, fecha aspas,
descobre que esses termos são a versão inglesa do verbo em francês farcir, que significa, abre aspas, rechear, fecha aspas. E que, graças ao verbo, os recheios eram antes conhecidos como farce, ou seja, farsa. Tudo isso porque existe nesse artigo uma conexão direta entre a ideia de abundância de recheios culinários que o filme de Khatilová produz com a ideia de, abre aspas, farsa, fecha aspas, como o clássico gênero teatral conhecido por satirizar situações do cotidiano, com personagens caricatos e exagerados. Em As Pequenas Margaridas, são famosas as sequências em que as duas personagens protagonistas se lançam em banquetes como agentes do caos, colocando tudo ao mesmo tempo na boca, jogando tortas uma na outra, se refestelando sempre que possível nos ambientes mais improváveis. Salinger acredita que a comida é, nesse filme, a própria, abre aspas, engenharia do absurdo, fecha aspas. E esse absurdo das coisas é, na lógica do filme, um ato político de recusa aos padrões de bom comportamento impostos a esses corpos. Abre aspas, obedeça, submissa, meiga e dócil, fecha aspas. Repete o voice-over de feminino plural. A farsa posta no filme de Vera Khatilová, de forma mais radical e anárquica, também acontece no longa da sua xará Vera de Figueiredo, agora como um recurso narrativo, que, a partir desse banquete introdutório, coloca duas dessas mulheres em diálogo com suas próprias trajetórias. A primeira delas, a de cabelos brancos e mais velha que as demais, se olha no espelho, começa a cantar em alemão, a sorrir e a falar com sotaque carregado. Abre aspas. Venci a vida. Cada ruga é uma vitória. Fecha aspas. Mas a segunda personagem, a única mulher negra do filme, abre a caixa de Pandora desse suposto delírio tropical. No som do filme, escutamos batidas de tambor intercaladas por longos intervalos, como se algo do plano do espiritual estivesse sendo anunciado. 4. A imagem opositiva. Após a cena da figura alemã que vive o arquétipo da mulher mais velha, aqui contente e orgulhosa de sua idade e da experiência que vem com ela, Feminino Plural nos entrega aquele que certamente é o momento mais radical do filme. Muito mais até do que expor os seios à câmera para amamentar um bebê, pensando o momento em que ele é exibido. Estamos aqui 3 anos depois que Zósimo Bulbul recita que é, abre aspas, floração forte, renovação do tempo, tempestade, fecha aspas. Em Compasso de Espera, 1973, de Antunes Filho. Filme em que Léa Garcia atua brevemente como a irmã do personagem de Zósimo, numa cena de confronto direto com o irmão poeta que tenta se encaixar no mundo dos brancos. No entanto, se pensarmos em filmes feitos por diretoras com protagonistas mulheres, há uma escassez brutal naquele momento, não apenas de diferentes modulagens de representação de mulheres negras, como, sobretudo, de um discurso frontalmente opositivo a como essas mulheres são olhadas pelo cinema. Opositivo no sentido em que Bell Hooks usa a palavra para pensar sua experiência como espectadora negra dentro da sala de cinema, ou seja, é o gesto de olhar de volta em enfrentamento e questionamento diante de quem historicamente detém esse poder olhar. Dado o contexto, a cena da qual se fala é aquela que começa com uma das mulheres brancas motoqueiras em cima de um baú. A mesma que repetia, abre aspas, as pessoas parecem ilusões maravilhosas delas mesmas, fecha aspas. Até o momento em que ela se move e abre esse baú. De dentro dele surge a personagem de Léa Garcia, que se levanta, fecha o baú e senta sobre ele. Começa a gargalhar, olha para a mulher branca e seu monólogo diante dela precisa ser colocado na íntegra. Abre aspas. Me libertou, né? Ri pra mim, você tá rindo daqui, não está? Tá rindo daqui do baú que me oprimiu toda a vida. Mas eu tô livre, eu tô livre do escuro. Eu sou uma mulher livre. 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 Eu sempre quis ser livre. Fui tantas vezes humilhada. Humilhada como mulher negra. Eu queria tudo. Eu quero um mundo em mim.
Eu quero o mundo em mim, todo em mim. As cores do mundo em mim, todas as cores do mundo em mim, nascendo em mim. Livre. Mulher negra, livre. Você sofreu como eu? Mentira. Mentira. O que dizem de mim? O que fizeram comigo a vida toda desde criança? A minha infância e juventude. Negra. Negra. Fecha aspas. Ao longo dessa fala, o corpo de Leia se contorce por cima desse baú. A mulher branca, que inicialmente sorria com ela, surge em algum momento num contraplano mais séria, quando se vê confrontada por uma experiência de mulheridade que não é a sua. Ainda não havia naquele momento a noção de feminismo interseccional, cunhado em 1989 pela professora e ativista estadunidense Kimberly Crenshaw. Mas certamente já havia entre quem se dispusesse a escutar e ler o mundo o entendimento de que o feminismo branco acadêmico dos anos 1960, 1970 dizia respeito a um grupo muito específico quando a palavra, abre aspas, mulheres, fecha aspas, era pronunciada. Penso essa cena como uma imagem prolepse, que vai se expandir no tempo e dialogar diretamente não apenas com um só filme, mas com uma experiência coletiva. E, no entanto, bastante particular e individual em seus vários filmes. Há uma conversa direta com um cinema brasileiro contemporâneo realizado por mulheres negras, que, com propostas formais distintas, transformaram o olhar opositivo não somente numa resposta, o olhar de volta, mas numa ação de olhar primeiro. Penso particularmente no longa Um Dia com Jerusa, 2020, que por sua vez nasceu do curta Um Dia de Jerusa, 2014, ambos de Viviane Ferreira. Nos dois filmes, é dado à mesma Léa Garcia o papel de uma senhora que, ao receber a visita de uma moça que faz pesquisa de mercado de porta em porta, abre agora não mais um baú, mas um portal de vivências que as fazem se aproximar, bem como se distanciar de sua interlocutora, uma jovem que, assim como ela, também é negra. A Léa do filme de Viviane certamente entende com profundidade a Léa do filme de Vera. Mas a resposta agora é outra. E as alianças entre mulheres acontecem no entendimento mútuo do que significam os baús. Jamais arriscaria dizer que Feminino Plural seria então um filme, abre aspas, interseccional, fecha aspas, nos termos como o conceito pensa o feminismo. Mesmo porque estamos diante de uma obra centrada na experiência branca e, especificamente, sudestina, de ser mulher no Brasil. Mas é importante entender o filme como algo que, de fato, rompe com vários acordos de imagem na sua forma. Forma essa que, por sua vez, produz um conteúdo radical, até hoje. Um filme que, e isso é importante ser dito, facilmente pode ser colocado numa roda com várias outras produções de referência quando pensamos em contracinema feminista no mundo. Patrocínio MGS. Realização Le Petit e Secretaria de Cultura e Turismo. Governo de Minas Gerais através da Lei Paulo Gustavo. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.